Foram 3 décadas de dedicação à mesma família, mas no instante em que o patrão a humilhou diante de todos, ele a obrigou a desenterrar um segredo capaz de arruinar o império que ele tanto valorizava. O tilintar dos talheres de prata cessou de repente. No centro do salão suntuoso, Arthur Medeiros Montenegro, o herdeiro de todo aquele poder, indicou com o dedo o seu prato quase intocado. Seu olhar gélido passeou pelos rostos dos convidados, sócios e investidores, antes de se fixar num ponto ao fundo da sala. «Beatriz!» Sua voz ecoou com a rispidez de uma ordem. O silêncio se tornou ainda mais denso. Todos se voltaram para a cozinheira. Uma senhora de mãos sulcadas pelo tempo que observava da porta da cozinha com seu uniforme impecável. «Aproxime-se». Ela avançou lentamente, um passo de cada vez, sentindo o peso de cada olhar sobre si. Ao chegar ao seu lado, Arthur empurrou o prato em sua direção. «Que prato é este?» Ele indagou com um desprezo que gelou a atmosfera. «É o robalo que o senhor solicitou», ela respondeu com a voz baixa, mas firme. Arthur deu uma risada curta e cruel. «Isto não é um robalo, é um insulto. Depois de tantos anos, você ainda é incapaz de executar uma tarefa simples corretamente?» Os cochichos começaram. Ao lado dele, sua noiva, Larissa, sorriu com ar de superioridade. A humilhação era servida como prato principal. O olhar de Arthur se tornou ainda mais duro. Sem qualquer emoção, ele se virou para Beatriz e, com uma voz afiada que apenas ela pôde escutar, sibilou: «Volte para a cozinha, que é o seu devido lugar, antes que eu a ponha na rua». Contudo, em vez de se encolher, o semblante de Beatriz se transfigurou. A mágoa em seus olhos deu lugar a uma frieza resoluta. A mulher que o vira dar os primeiros passos havia sumido. Em seu lugar estava a guardiã de uma verdade que poderia derrubá-lo, aquele rosto crispado pela fúria. Por um momento, Beatriz não enxergou Arthur. Ela viu o oposto, a ausência completa de outra pessoa. Viu o espectro do sorriso de Dona Cecília, a mãe dele, a mulher que a recebera naquela mesma casa 30 anos antes. A recordação a invadiu como uma maré, transportando-a para longe daquele salão frio. Ela estava de volta à cozinha, mas agora o sol da manhã entrava pela janela, banhando o rosto de uma jovem e nervosa Beatriz, enquanto uma Cecília, vibrante e chique, provava uma colher de sua sopa. Os olhos de Cecília se fecharam por um instante e, ao se abrirem, reluziam. «Minha cara», disse ela, com uma voz que era pura melodia, «isto não é só um tempero, é afeto. O lugar é seu. Esta cozinha é a alma da nossa casa, e confio que você irá zelar por ela». E ela zelou. Zelou pela cozinha e zelou pelo menino. Viu Arthur crescer, cuidou de seus joelhos esfolados, escutou seus segredos infantis e celebrou suas vitórias. Ela era mais que a cozinheira. Era uma testemunha silenciosa de uma vida inteira, a protetora das memórias daquela família. A lembrança, então, saltou no tempo, para um quarto escuro, com cheiro de doença e melancolia. Dona Cecília, pálida e enfraquecida em seu leito de morte, segurava a mão de Beatriz com a pouca força que lhe restava. «Você nunca foi só uma funcionária, Beatriz. Foi a irmã que a vida me deu», sussurrou Cecília com os olhos úmidos. «Por isso, preciso que me faça uma promessa. Cuide do meu Arthur. O poder e o dinheiro que ele está prestes a herdar, eles têm a capacidade de envenenar a alma de um homem». Beatriz apenas concordou com a cabeça, o coração apertado. «Há outra coisa», continuou Cecília, a voz quase um fio. «Um segredo que pode ser sua salvação ou sua ruína. O Arthur. Ele não é filho biológico do homem que ele sempre chamou de pai». O ar faltou nos pulmões de Beatriz. Cecília, então, lhe revelou a história de um deslize da juventude, mas, acima de tudo, a história de um perdão. Contou sobre a grandeza de caráter de seu marido, que amou e criou Arthur como seu próprio sangue para proteger a ambos.
O verdadeiro legado desta família não é o sobrenome Beatriz, é o amor que o salvou. Mas se o poder o cegar, se ele se transformar num homem cruel que humilha os outros, você deve lembrá-lo da verdade, não como vingança, mas para que ele compreenda que nasceu da fragilidade e foi salvo pela nobreza de um homem bom. E ali, 30 anos depois, o eco daquela promessa ressoava mais alto que os murmúrios no salão. Beatriz olhou para o homem à sua frente, o homem que a chamara de incompetente, e não viu traço algum do menino que ajudou a criar. Apenas o veneno que Cecília tanto temia. Aquele dia havia chegado. O mundo pareceu se afogar num zumbido surdo. Ali, parada no meio daquele salão opulento, Beatriz sentia o peso de 2 vidas em seus ombros. A vida que ela almejava para sua neta e a vida que ela poderia arruinar com uma única frase. A promessa feita a Dona Cecília ardia em sua mente. Uma brasa que o desprezo de Arthur havia atiçado até virar um incêndio. Falar seria quebrar um juramento de silêncio. Mas calar-se, engolir aquela humilhação, não seria a maior de todas as traições? Trair a memória de Cecília, que anteviu aquele exato instante, e trair a si mesma, a mulher que sacrificou tudo por aquela família. Seu desejo era tão modesto, tão puro, que chegava a ser doloroso. Ela não ambicionava fortunas ou reconhecimento. Queria apenas a tranquilidade de seus últimos anos, a dignidade de um trabalho honesto e, acima de tudo, o futuro de Júlia, sua neta. A imagem da menina surgiu em sua mente com uma clareza avassaladora, sobrepondo-se aos rostos arrogantes que a fitavam. Via Júlia na mesa da cozinha de sua pequena casa, os cotovelos sobre os livros, os olhos brilhando de cansaço e foco. Lembrou-se do dia em que a carta da Universidade Federal chegou. Júlia a segurava com as mãos trêmulas, o envelope parecendo um portal para outro mundo. Eu consegui, vó. Passei em engenharia. A explosão de felicidade, o abraço que quase a deixou sem ar, as lágrimas de orgulho que rolaram por seu rosto. Aquela menina, sua Júlia, a primeira da família a entrar numa faculdade. O sonho dela era o sonho de Beatriz, e era um sonho que custava caro. As economias de uma vida inteira estavam destinadas a isso. Para os livros que custavam o equivalente a uma semana de mercado, para as passagens de ônibus, para o computador de que ela precisaria. Cada centavo era contado, cada hora extra era um tijolo na construção daquele futuro. E agora, o homem que ela viu nascer ameaçava colocar tudo a perder com a frase "ponho você na rua". Ele não estava apenas ameaçando seu sustento, estava ameaçando o sonho de Júlia. Estava cuspindo em cada sacrifício que ela já fizera, e os sacrifícios foram inúmeros. Uma enxurrada de natais perdidos, de aniversários celebrados à distância, inundou sua memória. Recordou-se do aniversário de 10 anos de seu filho, Lucas. Ela passara a noite anterior inteira preparando o bolo preferido dele, de chocolate com brigadeiro, deixando-o na geladeira. Mas, na tarde da festa, Dona Cecília passou mal subitamente e Beatriz não pôde ir embora. Permaneceu ao lado da patroa, preparando sopas e chás, enquanto escutava, ao telefone, os amigos de seu filho cantando parabéns ao fundo. Ela nunca viu a alegria de Lucas ao soprar as velhinhas. O bolo que preparou com tanto carinho, seu filho nunca comeu. No dia seguinte, Arthur, um menino mimado na época, exigiu um bolo de chocolate e devorou, sem saber, o pedaço de infância que fora roubado de seu próprio filho. E houve a enfermidade de seu marido, Roberto, anos de uma luta silenciosa, em que cada turno extra na mansão dos Medeiros Montenegro se convertia em uma caixa de remédios ou uma consulta. Ela chegava em casa com os pés inchados e a alma esgotada. Sentava-se ao lado da cama dele e segurava sua mão, muitas vezes adormecendo ali mesmo na cadeira. Ela deu a eles seu tempo, sua saúde, sua juventude. Deu a eles os momentos preciosos que jamais retornariam.
Em troca, ela pedia apenas respeito, a dignidade de ser tratada como ser humano. E Arthur lhe negava até isso. Onde estava o menino que ela consolou na noite da morte de seu pai? O adolescente de 15 anos, que com vergonha de chorar na frente da mãe, correu para a cozinha e desabou em seus braços, dizendo que não teria forças para ocupar o lugar do pai. Naquela noite, ela lhe serviu um copo de leite morno, como fazia quando ele era pequeno, e disse com toda a convicção do mundo: "Você tem o coração dele. Isso é o que importa." Onde estava aquele coração agora? Soterrado pelo peso do dinheiro? Congelado pela ambição? Ou envenenado pela mulher de sorriso cruel sentada ao seu lado? Beatriz o analisou, não mais com a intimidade de uma vida, mas com o olhar clínico de um juiz. A promessa a Cecília ecoou novamente, mas com um novo propósito. A intenção de Cecília não era apenas guardar o segredo, era proteger o filho de si mesmo. A verdade era um remédio amargo, um antídoto para o veneno da arrogância, para ser usado apenas em caso de emergência. E ali, sob as luzes do lustre de cristal, vendo a crueldade nos olhos de Arthur e a ameaça ao futuro de sua neta, Beatriz compreendeu. A emergência era agora. Manter o segredo não seria lealdade, seria covardia. Seria permitir que o monstro vencesse o homem. Seria deixar que o sacrifício de Roberto e o sonho de Júlia fossem reduzidos a pó. Não. O preço do seu silêncio se tornara alto demais. A decisão de Beatriz, forjada no silêncio de sua alma, refletiu-se em sua postura. Seus ombros, antes curvados pelo peso dos anos e da subserviência, se aprumaram. Seu queixo se elevou discretamente. Seus olhos, que Arthur esperava ver cheios de lágrimas ou temor, estavam secos, firmes e de uma clareza impressionante. Ela não proferiu uma palavra, mas seu silêncio gritava uma nova e perigosa insolência. E Arthur, um homem acostumado a dominar o mundo com sua voz, sentiu aquele silêncio como uma ofensa pessoal. A humilhação que ele planejara não estava surtindo efeito. Ele precisava quebrar o espírito dela, e precisava fazer isso diante de todos. Ele precisava de uma vitória incontestável. Com um sorriso lento e perverso, ele se voltou para os convidados, abrindo os braços como um anfitrião. "Minhas senhoras e meus senhores", ele começou, sua voz agora mais alta, projetada para ecoar por todo o salão. "Peço desculpas por esta interrupção lamentável. O que os senhores estão testemunhando é um triste exemplo do que ocorre quando a gentileza é confundida com fraqueza." Ele caminhou lentamente ao redor de Beatriz, como um predador cercando sua presa. "Esta senhora, a Beatriz, há 3 décadas, minha mãe a acolheu. Deu a ela um teto, uma razão de ser. Nós a tratamos não como uma simples empregada, mas quase como parte da paisagem, uma figura constante em nossas vidas. E por anos ela foi eficiente. Mas o tempo, como sabemos, é impiedoso." Ele parou diante dela, seu olhar percorrendo-a de cima a baixo com um desprezo palpável. Nos últimos meses, os deslizes se tornaram frequentes. O vinho servido na temperatura incorreta num jantar com investidores estrangeiros. A encomenda da festa de noivado trocada, quase provocando um desastre. Pequenos detalhes, entendem? Detalhes que eu, por respeito à memória de minha mãe, ignorei. Eu dizia a mim mesmo: "Arthur, seja paciente, ela está idosa, está cansada." Mas hoje, observando essa atitude, percebo que o problema não é a idade, é a arrogância. Sua noiva, Larissa, uma mulher esculpida em gelo e ambição, interveio com uma perfeição calculada. Colocou uma mão delicada no braço de Arthur, com uma expressão de falsa solidariedade. "Meu bem, não seja tão ríspido. Ela provavelmente está confusa", disse ela, com uma doçura envenenada. Então virou-se para a esposa de um banqueiro, sentada ao seu lado, e num sussurro alto o bastante para ser ouvido, completou: "O problema desse tipo de gente é que não conhecem o seu lugar."
A mãe de Arthur era uma santa, mas permitia certas intimidades. Agora é preciso mão firme para colocar os serviçais de volta em seus devidos lugares. Esse tipo de gente. A expressão atingiu Beatriz como um tapa. Ela não era gente. Ela era Beatriz Ramalho, a mulher que ensinou Arthur a amarrar os sapatos. A mulher que segurou a mão de Cecília até seu último suspiro. E essa moça, que não possuía 1/10 da classe ou da bondade de Cecília, ousava usar o nome dela para justificar sua própria crueldade. Enquanto Larissa falava, Beatriz sentiu o anel de Cecília, que usava num cordão sob o uniforme, gelado contra sua pele. Era um anel simples, que a patroa lhe dera no leito de morte, dizendo: para que você se lembre do meu afeto e da nossa promessa. O frio do metal pareceu injetar gelo em suas veias, extinguindo qualquer traço de medo. Arthur, sentindo que a intervenção da noiva fora bem-sucedida, sentiu-se ainda mais poderoso. Ele voltou sua atenção para Beatriz, aproximando o rosto do dela. Você ouviu, Beatriz? Mão firme, algo que minha mãe não tinha. Ela te protegia, te tratava como uma confidente. Ela confiou em você. E é assim que você honra a memória dela, com um prato mal feito e um olhar desafiador? Por acaso você se esqueceu de quem você é? Você mora nesta casa, come da nossa comida, respira do nosso ar. A gratidão é o mínimo que eu poderia esperar. A menção de sua relação com Cecília foi a gota d'água. Beatriz se lembrou das longas tardes no jardim, das confidências, das risadas e das lágrimas que partilharam. Arthur não sabia de nada. Ele via a relação delas como a de uma patroa e sua funcionária predileta. Ele não fazia ideia da profundidade daquele vínculo, da irmandade que as unia para além de qualquer hierarquia. E ele estava usando aquela memória sagrada para envergonhá-la. O salão estava num silêncio sepulcral. Os convidados mal ousavam respirar. Alguns encaravam seus pratos, outros o teto, qualquer lugar que não fosse a cena torturante que se desenrolava. Um dos sócios de Arthur, um homem mais velho, ameaçou se levantar, mas sua esposa o segurou pelo braço, balançando a cabeça negativamente. Ninguém iria intervir. O poder de Arthur era uma muralha invisível que paralisava a todos. No canto da mesa principal, um senhor de cabelos brancos e olhar agudo observava tudo sem emoção. Era Afonso Montenegro, tio-avô de Arthur, irmão do falecido patriarca. Ele não havia tocado na comida. Apenas assistia, seus olhos se movendo de Arthur para Beatriz, como se lesse uma história que só ele compreendia. Vendo que a humilhação moral não a havia quebrado, Arthur decidiu dar o golpe final, o mais baixo e cruel. Ele atacaria seu futuro, sua sobrevivência. Mas quer saber? Eu me cansei, disse ele, a voz baixando para um tom sinistro. Cansei de carregar o fardo da sua incompetência por gratidão. A partir de hoje, você está demitida. E não pense que será simples. Você acha que alguém vai te contratar? Uma cozinheira velha, lenta e principalmente insolente? Eu sou Arthur Medeiros Montenegro. Eu vou fazer um único telefonema e vou me certificar de que você nunca mais frite um ovo em cozinha nenhuma desta cidade. Você vai sair daqui apenas com a roupa do corpo. Vai descobrir como é o mundo de verdade, longe do amparo que minha família lhe deu. Ele se inclinou, seu hálito quente no rosto dela. Você vai se arrepender deste dia. Vai se arrepender de ter me encarado assim. Vai desejar nunca ter nascido. A ameaça pairou no ar, concreta e terrível. Ele não estava apenas tirando seu emprego. Estava sentenciando-a à miséria. Estava destruindo o futuro de Júlia. E naquele momento, olhando nos olhos do homem para quem um dia cantou cantigas de ninar, Beatriz não sentiu mais o frio da determinação. Sentiu uma calma profunda, uma clareza absoluta. Ele não lhe dera outra opção. Ele havia se tornado exatamente o que Cecília temia.
E a promessa que ela guardou por tantos anos não era mais um fardo, era sua única arma. A última palavra de Arthur, nascido, pairou no ar, densa e fria. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais um silêncio de constrangimento, era um silêncio de finalização. O vácuo após uma execução. Arthur sorriu, satisfeito. Ele havia vencido. Foi então que um ruído, sutil, mas absurdamente claro, cortou a tensão. O tilintar de um garfo de prata pousando sobre a porcelana. O som foi como um tiro de largada. Todos os olhares se voltaram para a ponta da mesa, onde Afonso Montenegro, o irmão mais velho do falecido patriarca, dobrava seu guardanapo de linho com uma calma metódica. Ele limpou os cantos da boca que não haviam provado a comida e repousou o guardanapo ao lado do prato. Com a lentidão de quem não tem pressa, ele empurrou a cadeira para trás e se levantou. Afonso era um homem de 80 anos, curvado pela idade, mas naquele instante parecia a figura mais imponente da sala. Seus olhos, de um azul desbotado, mas afiados, fixaram-se em seu sobrinho neto, Arthur. A voz dele não era alta, mas possuía um timbre grave, uma ressonância de veludo e aço que calou até os pensamentos. Arthur, pego de surpresa, virou-se. Tio Afonso? Algum problema? A tentativa de normalidade soou patética. Afonso ignorou a pergunta. Meu irmão, que para todos os efeitos foi seu avô, ergueu esta companhia e este nome sobre uma única filosofia, disse Afonso, sua voz se espalhando. Ele costumava dizer que o valor de um homem se mede não por como ele trata seus pares, mas por como ele trata aqueles que nada podem lhe oferecer em troca. Ele dizia que lealdade não se compra com salários, se conquista com respeito. Respeito, Arthur. Uma palavra que parece ter se tornado estrangeira para você. O rosto de Arthur se contraiu numa máscara de fúria. Tio, com todo o respeito, o senhor está ficando senil. Isto é um assunto privado, uma questão de disciplina. Esta senhora tem um nome, interrompeu Afonso, sua voz subindo um tom. O nome dela é Beatriz, e eu a conheço desde que ela chegou aqui, uma garota de 19 anos com mãos calejadas e medo no olhar. Eu a vi criar você, Arthur. Eu a vi trocar suas fraldas, cuidar de sua febre e preparar o bolo para cada um dos seus aniversários, até você se julgar adulto demais para isso. Eu a vi chorar em silêncio no funeral do meu irmão, o homem que você chamava de pai, não como uma empregada, mas como alguém que perdia um amigo. Então não me venha falar de disciplina. O que eu vejo aqui não é um chefe disciplinando uma funcionária. É um garoto arrogante, embriagado de poder, tentando quebrar uma mulher cuja integridade moral é maior do que todo o seu patrimônio. A acusação direta fez o ar vibrar. Larissa, a noiva, tentou intervir. Senhor Afonso, o Arthur está apenas defendendo a honra da família. Afonso voltou seu olhar para ela, e pela primeira vez, Larissa pareceu sentir um calafrio. Minha jovem, disse ele, com uma frieza cortante, você é nova nesta família, permita-me ensinar-lhe algo. A honra dos Medeiros Montenegro não reside em talheres de prata. Reside na palavra empenhada, no respeito pelos mais velhos e na gratidão por aqueles que nos dedicaram a vida. A honra desta família está sendo manchada, sim, mas não por Beatriz. Ele então se virou, seu olhar varrendo os convidados. Todos vocês vieram aqui esta noite para celebrar negócios com o Império Montenegro. Eu os convido a olhar atentamente para o homem no comando. Um homem que ameaça a subsistência de uma senhora que o serviu por uma vida inteira como entretenimento. Vocês confiariam seu capital a um homem com um temperamento tão instável? Vocês acham que a palavra dele num contrato vale mais que 30 anos de lealdade provada? O poder, meus amigos, não revela o caráter de uma pessoa. Ele apenas o amplifica. E o que estamos vendo aqui é o caráter de Arthur Montenegro, amplificado para todos verem. A sala era um caos silencioso.
A humilhação de Beatriz agora se transformara num julgamento público de Arthur. Ele perdera o controle da narrativa. O espetáculo era ele. Afonso, então, caminhou lentamente, contornando a longa mesa. Ele não parou ao lado de Arthur. Continuou até ficar a poucos metros de Beatriz. Ele não a tocou, apenas se posicionou, criando uma fortaleza com sua presença. Ele olhou nos olhos dela e viu a história inteira ali. A dor, a promessa, a decisão. E ele assentiu, um gesto quase imperceptível de profundo entendimento. Finalmente ele se virou para Arthur uma última vez, o rosto uma máscara de decepção. Eu observei esta mulher por décadas, Arthur. Ela é a personificação da lealdade. Guardou os segredos desta família como se fossem sua própria vida. Se depois de 30 anos de silêncio impecável, ela o encara desta maneira, não é por causa de um peixe, é porque algo muito mais profundo está errado. Algo está podre nos alicerces desta casa que você julga ser sua. Ele fez uma pausa. Então se dirigiu diretamente a Beatriz, sua voz agora suave, mas clara. Beatriz, se há algo que precisa ser dito, a hora é essa. Não sei que fardo você carrega, mas sei que o carregou sozinha por tempo demais. Fale. Há pelo menos um Montenegro nesta sala que ainda se lembra do que é honra, e eu vou ouvi-la. Ele lhe deu permissão. Ele lhe deu credibilidade. Ele transformou a cozinheira humilhada em uma testemunha. E no silêncio que se seguiu, todos os olhos, antes cheios de pena por ela, agora se voltaram para Arthur, cheios de suspeita. A virada estava completa. O palco estava montado. A permissão de Afonso pairou no ar. Uma ponte de dignidade sobre um abismo de humilhação. Beatriz respirou fundo, não o ar viciado do salão, mas o ar de 30 anos de memórias. Quando falou, sua voz não era a de uma cozinheira. Era a voz calma e inquebrável de uma testemunha da história. Seus olhos se fixaram em Arthur, e apenas nele. O senhor falou sobre o nome Medeiros Montenegro, começou ela, cada palavra caindo como uma pedra num lago. Falou sobre a honra que ele carrega, sobre o império que é seu por direito de sangue. Mas o senhor sabe o que é um legado de verdade, menino Arthur? Não é o nome gravado em ouro na fachada de um prédio. O verdadeiro legado é a história que contamos sobre quem veio antes de nós. É a verdade que eles deixam. E a história que o senhor conhece, a verdade sobre a qual o senhor ergueu sua vida inteira, é uma farsa. Arthur soltou uma gargalhada forçada. Uma farsa? Agora a cozinheira virou filósofa? Você perdeu o juízo, sua velha. O que você sabe sobre a minha história? Eu sei de tudo, respondeu Beatriz, com uma simplicidade que congelou a zombaria nos lábios dele. Porque eu estava lá. E a parte mais importante da sua história não é sobre você. É sobre o homem que o senhor chamava de pai. Ela fez uma pausa, e em vez de atacar Arthur, começou a pintar um retrato. Seu pai, o senhor Montenegro, era o homem mais generoso que já conheci. O senhor não se lembra, era pequeno, mas houve uma geada impiedosa que quase destruiu a colheita de café dos pequenos produtores da região. Seu pai, sem alarde, usou o próprio dinheiro para comprar toda a safra perdida, pelo preço cheio. Ele me disse, Beatriz, a dignidade de um homem não pode congelar com o tempo. Ele impediu que dezenas de famílias fossem à bancarrota e nunca quis o crédito. Sua grandeza estava em seus atos silenciosos. Ela continuou. Lembro do dia em que o filho do motorista adoeceu e precisava de um tratamento caro. O senhor Montenegro custeou tudo. Quando o motorista veio agradecer, chorando, ele apenas disse, filhos são a única coisa que realmente importa. Ele entendia o valor de um filho, Arthur. O valor de proteger uma criança a qualquer custo. Arthur estava desconcertado. A raiva deu lugar à confusão. Onde você quer chegar com essas histórias? Meu pai foi um grande homem. Eu sei disso. O que isso tem a ver com você? Tudo, disse Beatriz, a voz com um toque de tristeza. Porque sua mãe, Dona Cecília, também sabia da grandeza dele, e ela
o amava por isso, e amava o Senhor Arthur mais que tudo. Mas ela tinha medo. Medo de que toda essa riqueza, todo esse poder o transformasse. O medo dela, Arthur, era que um dia o Senhor se tornasse um homem que humilha os fracos para se sentir forte. O medo dela era que o Senhor se tornasse o homem que o Senhor é hoje. A acusação foi um soco. Arthur deu um passo para trás. Cale a boca! Não ouse usar o nome da minha mãe para me insultar, sua criada insolente. Eu falo dela porque ela me pediu. A voz de Beatriz se elevou, não em volume, mas em poder. Falo porque ela me confiou a sua história. E a maior prova de amor que o Senhor recebeu nesta vida não foi a herança. Foi um segredo que o seu pai, o homem que o Senhor reverencia, guardou até o fim para te proteger. O salão prendeu a respiração. Arthur a encarava, os olhos arregalados, uma premonição terrível tomando forma em sua mente. E então, Beatriz desferiu o golpe. Sua voz baixou para um sussurro, mas cada sílaba ecoou como um trovão. O Senhor se orgulha tanto do seu sangue, do seu nome. Mas a maior nobreza que já existiu nesta família não estava no sangue que corre em suas veias, Arthur. Estava no coração do homem que o criou, porque ele o amou como se fosse seu próprio filho, mesmo sabendo que o Senhor não carregava o seu sangue. O mundo parou. A expressão no rosto de Arthur se desfez. A raiva, a arrogância, tudo se espatifou, revelando um horror puro por baixo. Não. Ele sussurrou. É mentira. O Senhor não é filho biológico dele, menino, continuou Beatriz, a voz firme, mas não cruel. O Senhor foi fruto de um erro de sua mãe, mas também foi a maior prova de amor do homem que o chamou de filho. Ele soube, e ele escolheu amar vocês dois. Ele escolheu te dar o nome dele, a fortuna dele, a vida dele. Ele escolheu ser seu pai. Esse é o verdadeiro legado Montenegro, um legado de perdão, não de sangue. Mentira! Gritou Arthur, a voz estrangulada. É mentira de uma velha vingativa. Provas! Onde estão as provas? Com uma calma sobrenatural, Beatriz levou a mão ao pescoço. Ela retirou de dentro do uniforme um cordão de prata simples. Nele não havia um pingente, mas uma pequena e delicada chave, já escurecida pela passagem do tempo. Na noite em que morreu, Dona Cecília me entregou esta chave. É da pequena caixa de joias que ela guardava na cabeceira. Ela me disse que, sob o fundo falso, havia uma carta escrita por ela, contando toda a história, o nome do seu pai biológico e a decisão do homem que o criou. Ela me fez jurar que eu só lhe entregaria esta chave no dia em que eu olhasse para o Senhor e não visse mais nada do coração daquele homem bom. Ela disse que era um remédio de emergência para lembrá-lo de que sua vida não começou com o direito da herança, mas com a graça do perdão. Beatriz deu um passo à frente, a mão estendida, a pequena chave pendendo do cordão. A chave era minúscula, mas naquela sala era mais pesada que todo o ouro dos medeiros Montenegro. Era a chave da verdade. E com ela, Beatriz havia acabado de demolir o mundo de Arthur, tijolo por tijolo. A pequena chave de prata balançava, um pêndulo marcando o fim de uma era. No silêncio ensurdecedor, o primeiro som foi o clique suave de uma bolsa de grife sendo fechada. Larissa, a noiva, levantou-se com uma fluidez assustadora. Seu rosto era uma máscara de cálculo frio. Ela olhou para Arthur, não como o noivo poderoso, mas como um ativo tóxico. Varreu-o com um olhar de nojo, como se o visse pela primeira vez e não gostasse do que via. Uma fraude. Sem uma palavra, ela se virou e saiu do salão, seus saltos ecoando no mármore, cada passo um veredito final. O abandono foi tão veloz, tão cirúrgico, que se tornou mais violento que qualquer insulto. Arthur a viu partir, mas seu olhar estava vazio, tentando reconstruir uma realidade que se pulverizara. O homem que ele era, o nome que carregava, a história que contava a si mesmo, tudo era fumaça.
Afonso caminhou lentamente até ele, uma tristeza infinita nos olhos. A verdade nunca destrói um homem, Arthur, disse ele, a voz cansada. Ela apenas revela o que já estava quebrado. Meu irmão não lhe deu apenas um nome, deu-lhe a chance de ser um homem de honra. Foi você quem a desperdiçou. O encanto do poder se rompeu. Os convidados começaram a se levantar, um êxodo silencioso e constrangido. Murmuravam desculpas apressadas para Afonso, evitando o olhar de Arthur. Eram como passageiros abandonando um navio de luxo que subitamente perceberam estar fazendo água. Em poucos minutos, o salão suntuoso, palco de seu poder, tornou-se sua tumba social. Restavam apenas 3 pessoas em meio à devastação. Arthur, paralisado em seu inferno. Afonso, a testemunha de uma tragédia. E Beatriz, a mensageira da verdade. Com a calma de quem conclui uma tarefa, Beatriz caminhou até a cabeceira da mesa. Ela retirou o cordão do pescoço. Não jogou a chave em Arthur. Com um gesto solene, depositou-a suavemente sobre a madeira, ao lado do prato intocado que iniciara tudo. A chave repousava ali, um ponto final numa história de 30 anos. Eu não fiz isto por vingança, rapaz, disse ela, a voz um sopro. Eu não queria a sua ruína. Queria que o senhor se lembrasse do seu pai, o homem que o viu nascer e o escolheu. O amor dele era seu verdadeiro direito de nascença, e o Senhor o usou para humilhar e ferir. Que esta verdade, por mais que doa, lhe ensine a ser, um dia, metade do homem que ele foi. Ela então se virou para Afonso e inclinou a cabeça em respeito. Senhor Afonso, agradeço a confiança. Meu trabalho aqui está feito. E com essa declaração, ela se virou e começou a caminhar. Com as costas retas, atravessou o salão vazio, passando pelos destroços de uma festa que virou velório. Ela não olhou para trás, e pela primeira vez em 3 décadas, ao cruzar a porta daquela mansão, ela se sentiu livre. A cena corta. O sol brilha. Meses depois. Estamos no quintal simples da casa de Beatriz. O som não é de talheres de prata, mas de risadas e de música popular no rádio. O aroma não é de alta cozinha, mas de um churrasco de domingo. Beatriz, de vestido colorido, serve uma salada de maionese, enquanto sua neta Júlia a abraça, mostrando uma prova da faculdade com uma nota alta. Seu filho Lucas cuida da churrasqueira. É uma cena de felicidade simples e real. A narração final começa. Naquela noite, Arthur Medeiros Montenegro perdeu tudo. O status, o poder, o futuro que julgava seu. Dizem que vendeu a empresa e vive recluso, assombrado pelo fantasma de um nome que nunca foi seu por direito, mas que poderia ter sido seu por honra. Beatriz, por outro lado, não ganhou nenhuma fortuna. Ganhou algo que dinheiro nenhum compra, sua paz. Ela provou que o verdadeiro legado não é o nome que se herda, mas a dignidade com que se vive. E ali, cercada pelo amor que era, de fato e de direito o seu, ela finalmente estava em casa. A história de Beatriz nos lembra de uma verdade poderosa. A verdadeira força não reside no barulho do poder ou no brilho do dinheiro, mas na calma silenciosa da dignidade. Quantas vezes em nossas vidas a arrogância tenta diminuir aqueles que trabalham em silêncio? Quantas vezes a bondade é confundida com fraqueza? Esta história é um tributo a todos os corações que, apesar de feridos, se recusam a ser esmagados. É sobre aquele momento em que a alma diz basta e a justiça, por mais que demore, encontra uma voz. Acreditamos que o respeito é a base de tudo e que a história de uma pessoa, seus sacrifícios e sua lealdade valem mais do que qualquer herança. O que Arthur não entendeu é que ele já tinha o maior legado de todos, o amor incondicional de um pai. Mas ele o trocou por um prato de orgulho vazio. Se você também acredita que a dignidade é a nossa posse mais valiosa, um tesouro que ninguém tem o direito de tocar, então queremos nos conectar com você.
Deixe sua voz se juntar à nossa nos comentários abaixo. Digite a palavra dignidade para mostrar que você apoia a coragem de Beatriz e acredita no poder da verdade. Cada comentário fortalece nossa comunidade e nos lembra de que não estamos sozinhos em nossos valores. E se esta mensagem tocou seu coração, não a deixe terminar aqui. Pense em alguém que talvez precise se lembrar de sua própria força. Alguém que enfrenta uma batalha silenciosa. Compartilhe este vídeo. Sua atitude pode ser a inspiração que essa pessoa precisa hoje. E para não perder mais nenhuma de nossas histórias emocionantes, que buscam sempre a luz, mesmo nos momentos mais escuros, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. A sua participação é o que nos move. Muito obrigado por assistir.